Bom dia a todos e todas. E a gente vai fazer a mesa aqui, né, da Assembleia. Estamos chamando essa Assembleia, uma Assembleia Extraordinária, que é uma Assembleia de repasse da DN, que é o Ponto de Direção Nacional que houve semana passada, no sábado, e também para a gente reorganizar, que nós vamos realizar em termos do dia 21, que é o dia que nós estamos pretendendo fazer um ato na frente da sede do IBGE, e dia 29 em Brasília, né, onde vai haver um grande ato, está previsto um grande ato em Brasília com todos os agentes federativos, né, município, Estado e União, para que a gente possa debater a reforma da Previdência. Vou formar a mesa aqui. Administrativo. É tanta reforma. Mas a reforma da Previdência vocês estão querendo de novo. Administrativo, Vamos montar a mesa aqui, tem eu, a Aline, o Alexandre, da coordenação, montando a mesa, se ninguém tiver nenhuma oposição a isso, né? Eu fiz uma chamada no prédio, tem bastante gente aí hoje, não sei se as pessoas vão querer participar ou não, mas a gente está gravando isso aqui, depois qualquer um pode falar, que a gente vai botar no Facebook do Núcleo e também no YouTube, para que as pessoas depois possam acessar. Então nós temos uma pauta principal, aonde a gente vai estar discutindo a reunião que vai acontecer da bancada sindical no dia 22. Essa reunião estava prevista para o dia 29, e quando nós programamos um ato para o dia 29, o governo antecipou essa reunião para o dia 22. A bancada sindical, para quem não sabe, é formada pelo FONACEF, o FONACAT e as centrais, e é essa bancada sindical que discute a campanha salarial passada, que tem vários itens que ainda não foram implementados, e a futura, né? Então, nós estamos diante de a necessidade de que o governo cumpra aquilo que foi acordado e, ao mesmo tempo, colocar em pauta coisas que ele não colocou. Uma das coisas que nos preocupa muito, por exemplo, é o decreto 10.620. Para quem não sabe, o decreto 10.620 é aquele que joga os servidores públicos na gestão do Fundo de Previdência Própria do INSS. Tá? Então, esse decreto ele não foi revogado, foi um decreto feito pelo governo Bolsonaro, e o governo Lula não revogou, mesmo diante das pressões que nós, como entidade, fizemos, porque além da campanha salarial financeiramente, nós tivemos também um outro lado da campanha chamado revogaço, e ali tudo que foi medidas que foram ruins do governo Temer, do governo Bolsonaro, inclusive do governo Lula, nós pedimos para ser revogado e fazer uma discussão com os trabalhadores. Mas grande parte desse arcabouço legal não foi revogado. Então, nesse caso do decreto 10.620, que joga a gestão pública no INSS, no Fundo Próprio de Previdência, já tem 9 instituições, órgãos, né, que já foram para o INSS. E esses órgãos, eles estão ligados às autarquias, que são ligados às universidades. Então, 9 universidades já estão no INSS. Nós, aqui do IBGE, tínhamos uma previsão de a gente ir para esse INSS em outubro de 2024. Então, quando o Lula entra, ele é eleito, ele revoga o calendário, né, de tramitação, mas não revoga o decreto. Então, isso é uma coisa bastante importante. Então, nessa reunião, que vai acontecer no dia 22, lá em Brasília, a gente espera que não aconteça o que aconteceu na reunião passada com o MGI. Na reunião passada, nós tínhamos uma pauta protocolada, tá? E essa pauta protocolada, chegou na hora da reunião, o governo desconsiderou a pauta protocolada, que é de respeito a todas essas questões que eu estou falando para vocês, financeira, benefícios e etc., que é o caso, por exemplo, de criar o benefício de nutrição para os aposentados, o auxílio saúde, ressarcimento de saúde virar auxílio saúde, etc. Né? O governo não quis discutir essa pauta e o governo colocou naquele momento a pauta da reforma administrativa.
com o seguinte argumento: é melhor vocês aceitarem a pauta do governo sobre reforma administrativa, porque ela é mais amena do que a do Centrão. A gente falou, então cadê a reforma? E não tinha nenhum documento, não tinha nenhuma proposta, e a gente falou que a gente não pode ser parceiro de uma coisa que a gente nem conhece. E além disso, além do grupo de GT da Câmara, que é coordenado pelo Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, nós temos também um outro grupo de trabalho que era pelo próprio governo, com o MGI e a CGU, que estão estudando o decreto 200. Sabe aquele decreto da ditadura que nunca foi revogado, que é a primeira reforma administrativa do governo militar? O governo está estudando isso. Então, nós estamos diante aí de processos que vão poder atropelar o serviço público. Bom, então a gente espera que nesse dia 22, algumas entidades que têm mais base lá em Brasília, geralmente elas fazem naquele dia lá uma manifestação lá na hora da reunião e tal, né, para tentar pressionar, mas o foco principal da gente em Brasília será o dia 29, né? E a gente espera que nesse dia 22 a gente possa avançar, porque tem algumas pautas, além dessas pautas que são relacionadas à campanha salarial, tem uma pauta que nos interessa muito, que é a súmula 151 da OIT, né? Convenção da OIT 151, que diz respeito às negociações coletivas e database, porque nós somos os únicos trabalhadores do Brasil que não temos direito à database, nem negociação coletiva, nem direito de greve, porque a gente, quando faz greve, a gente está fazendo baseado na legislação da CLT, porque para o servidor público não tem legislação. Então o governo se comprometeu nessa súmula, na Convenção 151 da OIT, a apresentar uma proposta, né? Até agora não apresentou nada, e nessas várias reuniões que nós tivemos, mas provavelmente nessa reunião deve vir alguma questão para a gente poder estar discutindo isso aí junto com o resto da campanha salarial. Então, acho que basicamente é isso em relação a informes gerais, né, de Brasília. Aqui no caso do Rio de Janeiro, a CBGE teve, como eu falei, teve essa DN, e nós discutimos na DN quais eram os passos que nós teríamos que dar em relação a todos esses ataques que estão acontecendo no IBGE e no serviço público, né? Como é que nós deveríamos nos defender disso? Não sei se todos sabem, mas teve uma situação lá no Horto, onde a direção do IBGE pediu ao Horto que proibisse os aposentados de entrar no prédio do IBGE lá do Horto, e também proibiu que a representação sindical tivesse algum acesso ao prédio, dizendo que o sindicato não poderia estar lá, que é uma mentira, porque o próprio sindicato do CERP tem sala dentro do Horto. Então, isso não é uma argumentação plausível, dizendo que o sindicato do IBGE não poderia estar, porque o contrato, a palavra da Flávia Vinhas, que é a diretora executiva, dizia que no contrato de aluguel diz que o sindicato não pode ter espaço dentro do Horto, né? Ela esquece que a representação sindical é uma instância constitucional legítima dos trabalhadores, não é uma vontade dela ou do presidente do IBGE que vai poder impedir de a gente poder fazer qualquer ação sindical dentro dos órgãos, é o direito do trabalhador. Então, diante de tudo isso, a gente está querendo fazer amanhã uma internúcleo, que são aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, nós temos 5 núcleos. Nós temos o núcleo Canabarro, da CBGE, nós temos o núcleo Pará de Lucas, nós temos o núcleo que era da Avenida Chile, agora do Horto, nós temos o núcleo da sede e o núcleo que a gente chama de PEC-RJ, mas que agora é da Superintendência Estadual. Então, esses 5 núcleos aqui no Rio de Janeiro que vão estar fazendo essa internúcleo virtual, para que a gente possa tentar avançar na organização de fazer um ato grande com os trabalhadores do IBGE, e é necessário que todo mundo se coloque à disposição no dia 21, de estar na frente da sede do IBGE, para que a gente possa fazer um movimento de massa, né, o máximo possível que a gente possa colocar lá e mostrar à direção do IBGE a insatisfação que reina dentro do IBGE. Aqui na Canabarro, a gente pode até providenciar para facilitar a vida das pessoas, de repente uma van para levar o pessoal e voltar, né? Nós estamos tendo uma facilidade aí da catraca, que sai pelo lado e ir lá participar, não tem uma desculpa de perder hora por volta, não vai perder hora nenhuma. Então, mas é necessário nesse momento que a gente fortaleça cada vez mais. Desse dia 21, 10 horas, a gente vai ver como é que a gente vai organizar, e a gente vai estar passando para vocês aí, avisando desse ato que vai acontecer no dia 21.
Um dia que vai ser a posse também da nova Executiva Nacional, que ganhou a eleição, vocês todos sabem, mas a situação a qual eu faço parte, agora a Aline também entrou no Executivo Nacional, nós tivemos mais de 75% dos votos válidos, né? E a oposição foi o voto em torno de 25% a 26% aproximadamente. Então nós tivemos uma eleição bastante significativa. Isso é importante porque mostra o quanto que nosso trabalho está sendo reconhecido pela categoria do IBGE há muitos anos, né? Sem falar do quórum, né, Paulinho? A gente superou bastante o quórum. Sim, a gente superou bastante o quórum, mas é importante que, além da questão eleitoral, que os trabalhadores que estão no IBGE hoje, eles possam rever o seu pensamento e se sindicalizar. Estão vendo aqui atrás de mim uma faixa de sindicalização, porque hoje nós somos 5.800 sindicalizados no IBGE, de mais de 14 mil trabalhadores, e desses 5.800, pouco mais de 60%, quase 70% são aposentados. Então, os novos servidores, até que no novo concurso, muita gente que entrou agora no concurso se sindicalizou, mas nós precisamos que a classe trabalhadora entenda que a representação sindical é uma instância importante para que possa nos defender contra todas essas mazelas da direção e do governo, de quem quer que seja. Bom, então, nesse dia 21, a gente vai estar hoje finalizando essa organização, nessa interdúbio, e a gente vai estar passando para vocês. Na DN, houve decisões que foram tomadas, porque DN foi todos os representantes de todos os estados, né, reunidos virtualmente, né, com a DN virtual, onde a gente foi discutir exatamente a questão do estatuto, né, se a gente ia fazer, aderir ao estatuto, se a gente ia fazer alguma emenda do estatuto e tal, e a decisão da maioria dos grupos foi que a gente devia rejeitar o estatuto e abrir um debate entre os trabalhadores e a representação sindical e a direção do IBGE, verdadeiramente, para que a gente possa ter um estatuto um pouco mais democrático, não do jeito que está sendo feito, né? Nós estamos sendo aí convidados a fazer algumas participações virtuais. Teve aquela live onde o chat você tinha limitações de perguntar e muitas perguntas também que são feitas e não são respondidas, mas ao final disso é colocado como se está tendo um ato bastante democrático com a participação massiva dos trabalhadores, e que não é verdade. Inclusive, teve uma nota técnica do setor responsável pela criação, né, de uma nova proposta de estatuto, né, a qual a Dione, que já foi direção nacional do sindicato, era coordenadora, junto com a Paula, fizeram uma nota técnica desse setor, que deveria ser o setor responsável para ser chamado a discutir, a propor, mesmo que tivesse feito uma assessoria externa, esse documento deveria ter passado por esse setor, que não passou. E por diante disso, ela como coordenadora e outras pessoas que estavam lá fizeram a nota técnica e entregaram os seus cargos. Então, nós estamos vendo uma discussão centralizadora na direção do IBGE, na pessoa do Márcio Costa, e uma discussão que não tem a participação técnica dos setores e o empoderamento do presidente e a criação de uma instância, que é a diretoria geral, que foi uma diretoria que em vários momentos ela foi usada como interventores no IBGE, né? Eu, como estou no IBGE desde 81, eu já vi vários presidentes do IBGE interventores, estou falando da ditadura, né? E lá atrás, quando iniciou lá o censo de 1870, nós tínhamos 872, nós tínhamos a diretoria geral, que era o cara que mandava lá bastante lá naquele momento. Então, eles estão resgatando isso e empoderando o presidente de todo esse poder, né, político e técnico, porque grande parte do que está sendo discutido no estatuto não está no estatuto, ele vai ser levado a ser discutido no regimento interno, que quem tem um maior poder sobre isso é o presidente. Então, nós não estamos concordando com isso, eu vou estar aí na Brasília no dia 22, como eu falei, nós vamos estar encaminhando junto à direção do líder do PT, o Lindbergh, né, uma documentação para que a gente possa fazer uma reunião diretamente com ele para conversar sobre isso que está acontecendo no IBGE. Porque nós já tivemos... Ele já aceitou rever a documentação, né? Sim, eu vou levar lá em Brasília, no dia que eu for, vou passar lá, e aí a gente vai ver
se a partir dessa minha ida lá, entrega do documento à assessoria do Lindbergh, a gente consiga fazer uma reunião para que a gente, além do documento, a gente possa ter uma fala direta com ele, para a gente ver se a gente consegue avançar na questão da resistência, como nós fizemos com a Fundação Igreja é Mais. Né? Então, nós estamos diante dessa situação bastante dramática na Igreja e a gente espera que a gente possa, mais uma vez, sair vencedor como trabalhadores e como representação sindical. Bom, é isso que, de forma geral, nós temos para falar. E o segundo ponto importante é sobre a questão da reforma administrativa. Não sei se todo mundo está acompanhando, mas tem dentro da própria Câmara o relator do grupo de trabalho, o Pedro Paulo, como eu falei, o deputado federal do PSD do Rio de Janeiro, e lá dentro da Câmara dentro do portal da Câmara, tem uma aba lá, que você tem o projeto de lei, você tem uma lei complementar e você tem uma PEC. E você tem um fichário. E aí, quando olha o fichário, a gente percebe que o modus operandi do IBGE é o mesmo do Pedro Paulo. Porque quando olha o fichário, tem 520 páginas. Logo no início, ele fala que nunca houve um debate tão democrático dentro do país, porque tem a participação de 16 deputados no grupo de trabalho. E se você perguntar aos deputados que compõem a maior parte dos 16, que são da área progressista 8, por exemplo, são 8 aproximadamente, eles não tiveram acesso nem ao PL, nem à lei complementar e nem à PEC. Mas está lá dizendo, inclusive, ainda bem que eu não participei dessa reunião, o nome de sindicalistas também estão lá, dizendo que participaram de audiência pública e tal. Então, todo o processo que ele coloca como democrático. Você se lembra que eles fizeram várias audiências públicas, só que você não conseguia falar, mas o teu nome estava lá, legitimando todo esse processo. Então, e quando eles fazem essas três peças jurídicas, a coisa se torna muito mais complexa. E nós estamos falando aqui de uma mudança constitucional de uma PEC que tem muitos artigos da Constituição que estão sendo alterados. E a reforma que eles dizem que é administrativa, ela não é uma reforma administrativa, ela é uma reforma estrutural da forma de ver a gestão pública no país. Nós estamos voltando àquele estado loteado da década de 70, 80 e 90, ao qual eu entrei, né? E além disso, as limitações colocadas pelo próprio arcabouço fiscal em relação ao gasto público. Uma das coisas que me chama muita atenção, eu estou fazendo um estudo das três peças e estou destacando pontualmente cada peça dessa aí alguns elementos. Eu destaquei, por exemplo, no projeto de lei a questão do PGD, né, que algumas pessoas tinham perguntado como é que ia ser, se era um dia, se não está na lei dizendo que 80% do PGD será feito de forma presencial. Se 80% de 5 dias, 80% de 5 dias, 20% é um dia. Significa que 4 dias serão presencial e um dia será virtual. É praticamente acabar com o PGD virtual. E além disso, tem várias outras questões. Assim que eu terminar esse estudo, eu vou estar destacando para vocês aí, mandando. Mas não pode morar fora de outro município, fora do país, do estado. Né? E quando ele fala não pode morar fora de outro município, eu fico preocupado, porque eu moro em Nova Iguaçu, é outro município. Mas a questão lá não está bem clara. O que significa morar em outro município? Não tem ali quilometragem, não tem falando nada, só fala que é proibido de você morar fora do município sede do órgão. O município sede do órgão é Rio de Janeiro, eu moro em Nova Iguaçu, eu moro em Caxias, eu moro não sei onde, mas é complicado. E tem uma coisa que está na PEC que eu me preocupei muito. Eu falei para vocês, há uns 10 a 15 anos, daquela alteração do artigo 39 da Constituição. O artigo 39 da Constituição é onde você tinha um texto original dizendo que a administração pública direta e indireta, autarquia e fundação eram responsáveis, dentro das suas competências, por instituir o regime jurídico único e carreiras. O Fernando Henrique, em 1998, ele altera esse artigo 39 e coloca uma outra redação. Essa redação ficou sob júdice até o ano passado, quando Gilmar Mendes divergiu do voto, que nós vimos numa liminar, e com essa divergência do decano Gilmar Mendes, a gente perdeu a votação de 8 a 3.
E aí significou que o Supremo Tribunal falou que a União, o Estado e o município do Distrito Federal não são mais obrigados a admitir servidores pelo regime estatutário da Lei 8.112. Agora, né, então prevaleceu o quê? O texto de Fernando Henrique. E o texto de Fernando Henrique diz o seguinte: criação de um conselho de política de administração de pessoal e remuneração. Não mais regime jurídico nem carreira. E esse conselho está na reforma administrativa. Eu fui ver, é um conselho formado por 9 pessoas. É ele que vai determinar reestruturação de carreira, salário, tudo que vocês imaginarem em relação à administração pública ser feito por esse conselho. E o conselho vai ser formado por 3 pessoas do Poder Executivo, uma do Ministério da Fazenda, uma do Ministério do MGI e outra do Ministério do Planejamento, 3 pessoas do Legislativo, um do Senado, um da Câmara e outro do TCU, e mais 3 dos outros órgãos, que seria o Ministério Público, Procuradoria e etc. Então, são esses 9 caras que vão determinar, né, como é que vai ser instituído essa nova gestão de estrutura remuneratória de carreira dentro do serviço público. Não é mais como acontece agora, que a gente vai lá em Brasília e negocia carreira da carreira, e a gente precisa impedir isso, né? E, além disso, tem outras questões, tem a questão, e eu vou separar por tema, que é a questão, por exemplo, do trabalho temporário. Diz lá que o pessoal que passar no concurso público, enquanto ela não for chamada, tiver no cadastro de reserva, ela pode ser admitida como empregado público, significa CLT. Então, aquelas pessoas que estão desempregadas não foram chamadas, elas poderão ser admitidas do órgão como empregado público, que é um trabalhador da CLT. E eles podem usar também o cadastro do CNU para município, estado e união. O mesmo cadastro poderia ser usado para todo mundo. Então, os caras estão fazendo assim uma michelância, né, dentro da legislação, que tem como objetivo central desmontar de vez o serviço público e colocar isso na mão da iniciativa privada. A última coisa: por que será que eles estão fazendo isso? Eu, como estudo a dívida pública, vocês sabem muito bem disso, eu vou pegar a referência de um ano passado, 2024. No ano passado, 2024, o governo gastou com a dívida pública, eu tenho falado muito com o Gardel, 1.997 bilhões. Isso significa mais ou menos 42,95% do orçamento. Vamos arredondar a 43%. Se a dívida foi 43%, o orçamento primário é 57%, maior do que a dívida. E aí vocês vão perceber que tanto a emenda 95 como o arcabouço fiscal colocaram limitações, né, no gasto primário, né, para que as funções públicas não tivessem menos recursos, mas que elas tivessem recursos direcionados para grupos terceirizados. É só a gente olhar, por exemplo, para o Hospital de Bom Sucesso, que está hoje comandado pelo Grupo Hospitalar Conceição. O Estado não está deixando de gastar menos, mas agora quem faz a gestão pública naquele hospital é o Grupo Conceição. E aí, quando tu pega o Grupo Conceição lá atrás, você vai ver que ele era desse tamanhozinho aqui. Hoje ele é uma potência, que ele está assumindo vários hospitais federais e está querendo assumir agora o INCA, né? Isso significa o quê? Significa que os trabalhadores do regime jurídico não estão sendo expulsos dos hospitais públicos e estão tomando a gestão da iniciativa privada. Quem duvida do cenário, estamos aqui diante de um historiador, do que aconteceu na década de 70, é o mesmo cenário, só que agora com mais sofisticação. Na época que eu entrei no IBGE, eu entrei na CLT. Por que eu entrei na CLT? Porque na minha geração não tinha mais concurso público para a maioria das carreiras. Poucas carreiras tinham concurso público. Então, no máximo que tinha era o processo seletivo, eu fiz até no Maracanã, depois eu fiz na ENSE, ou entrar pela janela. Mas como é que você convenceu um trabalhador que era estatutário e para a CLT? Porque tinha estatutário da época, da Lei 1711. Eles convenceram a partir do salário, remuneração. Então, um trabalhador do estatuto ganhava 1.000, na CLT ele ganhava 3.000. Então, ele foi. Se você pegar agora o hospital, o grupo hospitalar EBSER, né? A EBSER, que é a empresa hospitalar, que está nas universidades, aqui,
Se você pegar hoje, todos os trabalhadores da IBCE são concursados pela CLT. E os salários deles são maiores do que o RJU. Isso significa que os RJUs estão sendo expulsos do hospital, salários menores, e você está convencendo que esse trabalhador da CLT é a solução. No passado foi a mesma coisa. Só que hoje o trabalhador do IBGE aposentado pela CLT do nível médio, se ele ganhar salário mínimo é muito. E do nível superior, se ele ganhar R$3.000 é muito. E lá atrás ele tinha um salário muito mais, 3 vezes maior do que o estatutário. E o estatutário nem se diz, está em quadra de extinção. Então nós estamos diante de um processo que é necessário que todos os trabalhadores levantem a bunda da cadeira. Não tem salvador da pátria. Não tem salvador, não tem herói, não tem super-herói. O super-herói tem o super-homem. Mas infelizmente ele não vai vir aqui nos salvar. Né? Ele fica muito na televisão lá. Eu vou até dar uma telefonema para ele, para ver se ele consegue vir aqui para nos ajudar. Se ele vier aqui nos ajudar, a gente está bem. Se não tiver Superman, não tiver Batman, não tiver Homem-Aranha, não tiver ninguém, só resta para a gente nós mesmos como trabalhadores. Agora não adianta estar aqui. Eu fui de sala em sala, todo mundo escuta, todo mundo vê, todo mundo ouve, né? Mas as pessoas não estão aqui. E depois elas querem falar assim, não, o sindicato vai fazer o quê? Quem é o sindicato? O sindicato somos nós. Se você como trabalhador não faz nada, também que eu e qualquer instância, se IBGE sindical vai fazer alguma coisa, não vai fazer. Nós precisamos de que todo mundo tenha essa compreensão coletiva para que a gente possa avançar, né? Porque está dado, a última coisa, a Caixa Econômica Federal deu um passo adiante em relação ao IBGE, quando ela cria a Fundação Caixa Econômica Federal por uma lei. Então, o IBGE tinha criado a Fundação IBGE+, pelo cartório. A Caixa Econômica Federal criou uma fundação por lei. Então, há a possibilidade de criar uma fundação por lei. Né? Pode ser que agora o IBGE fale, cara, eu não tive essa ideia, vamos fazer essa ideia, vamos fazer por lei, vamos propor. Né? Porque nós estamos diante de um projeto de governo, né, que está sendo capitaneado pela direção do IBGE, porque nós não estamos falando de qualquer figura do IBGE. Quem é o Márcio Postman do IBGE? Quem é o Márcio Postman do governo? O Márcio Postman é um dos principais quadros políticos do PT. Ele não é um cara que... Portanto, é muito difícil a gente conseguir combater ele, está difícil. Né? Mas se nós unirmos, como aconteceu aí domingo, muitos de vocês participaram do ato contra a PEC da bandidagem, a gente conseguiu, a partir de uma pressão, que os deputados recuassem. Esses deputados aí só vão recuar se houver uma pressão dos trabalhadores. E a gente ainda tem chance, porque essas 3 leis que eu falei para você, a lei e a PEC, lei complementar, a lei ordinária e a PEC, elas precisam ainda de assinaturas para virar uma PEC, por exemplo. 170 assinaturas. Não tem ainda, o governo, o Pedro Paulo ainda não tem essa assinatura. O próprio PT está falando que ele vai ser contrário a essa reforma, que ele não vai assinar isso. Então, se o PT não vai assinar, tem 70 deputados aí aproximadamente, nós precisamos que outros deputados da base do governo ou não, também façam a mesma ação, para que eles não consigam assinaturas suficientes para que isso torne uma PEC. Porque nós estamos diante de uma mudança política assim, substancial. Qual é a mudança política? Antigamente você tinha uma PEC, você demorava anos para aprovar a PEC, agora é tarde. O cara aprova a PEC de manhã no primeiro turno e de tarde no segundo turno. Então, se não houver pressão, eles vão passar o rodo na gente. Então, é necessário que dia 21 todo mundo esteja lá presente, mesmo que ele não esteja, não estou trabalhando no IBGE, mas não é no IBGE, é lá fora. Você pode ir da sua casa direto para lá. Né? Se você não vai trabalhar nesse dia, você precisa dispor dessas horas de trabalho para que a gente possa tentar mostrar à direção do IBGE que nós estamos muito satisfeitos, porque não adianta, como a Aline sempre fala, fazer só a baixo-assinada. A baixo-assinada é um complemento, fazer atos na rede é complemento, mas nós precisamos mostrar a nossa cara para a direção, precisa olhar no olho dessa direção e desse governo e dessa extrema-direita, que nós não vamos admitir o que está acontecendo hoje. Então, é isso aí, né? A gente espera que a gente possa avançar nessa questão, né, para que a gente possa seguir, né, resistindo a tudo isso. Sobre a festa da Carnaval, nós temos uma festa programada para o dia 12 aqui, né? Quem não conhece a nossa festa, é uma festa bastante interessante. A gente aqui... 12 de dezembro,
12 de dezembro, a gente já pediu espaço para a direção de IBGE, a direção já cedeu, e a gente está vendo se a gente consegue que nesse dia paralise pelo menos a obra, porque os trabalhos a gente precisa que paralise, que todos os trabalhadores que estão aqui participem da festa. Então, é uma festa importante, porque é uma ocupação do local de trabalho dos trabalhadores. Não, mesmo que na Casa Brasil a gente vem. Né? Aí a gente tem que parar lá para vir para cá. Né? Então, porque a festa é uma afronta à direção. Então, se o trabalhador quiser ter essa afronta, eu sou sempre disposto a afrontar a direção. Então, eu venho aonde eu estiver, se tiver pedir para mim, eu vou em qualquer lugar. E nós temos direito a mandar 2 pessoas para esse ato do dia 29. Nós temos 2 pessoas que se colocaram à disposição, que é a Lucinha e a Beth. Eu e a Aline no dia 12, a gente já vai tomar posse, dia 22. A gente no dia 29 a gente já vai fazer parte da Executiva Nacional. Então a gente vai pela Executiva Nacional, a gente não vai por aqui. Então nós temos direito a 2, que vai ser socializado com todos os núcleos dessa despesa. Né? Às vezes a gente faz uma boa equipe lá da CBGE lá em Brasília, se juntando a todos os servidores públicos. Ontem eu participei de uma reunião do Fórum dos 3 Poderes, tá? Do município do Estado da União, que é exatamente a gente tentando colocar a nossa força, porque, não sei se todo mundo sabe, mas nós somos 12 milhões de servidores públicos para as 3 esferas de governo. Se cada um de nós aqui convencer 5 pessoas, nós estamos falando de 60 milhões de pessoas que poderiam ter uma eleição de um presidente. Não preciso de uma multidão, preciso de 5 pessoas eu convencer, mais nada, cada um de nós. Né? E essas pessoas estiverem do mesmo lado que a gente conseguiria ter uma massa de pessoas na rua contrariando todo esse projeto de governo. E a questão de a gente mostrar que a pauta da reforma administrativa ela não é uma pauta corporativa, ela é uma pauta que interessa a sociedade. Porque domingo teve uma característica, o ato de domingo. Qual foi? Quem chamou o ato? O governo Lula. O governo Lula não, o Lula chamou o ato. Tá? E junto com o Lula tinha uma porção de cantores progressistas ligados ao PT que estavam lá. Então foi show nisso, mais a chamada do Lula. E aí você viu o que aconteceu, gente pra caramba. Na reforma administrativa, o que eles estão tentando colocar, o Pedro e Paulo, é que nós somos um bando de privilegiados. Nós temos salário acima do teto, nós temos super salário, nós temos 60 dias de férias, nós temos vários benefícios e tal, e a população fala, é isso mesmo, é um bando de privilegiados. Então, ela não consegue visualizar quem é o servidor público. Porque se esse servidor público for cada vez mais fragilizado, é ele, enquanto população, que vai arcar com todos os prejuízos. Porque, com certeza, o que vai acontecer é que grande parte do serviço público hoje é bancado pelos impostos, né, será terceirizado. Será terceirizado e será entregue à iniciativa privada. É isso que nós queremos? Se hoje já está ruim público, imagine se grande parte for privado. Como é que é a população? E nós estamos vendo o que está acontecendo no fim do estado de bem-estar social na Europa. Nos Estados Unidos nunca teve essa visão universal da Previdência, por exemplo, né? Mas aqui no Brasil nós temos aí a Previdência Social. Então nós precisamos, nesse momento, que a gente convença a sociedade da necessidade de lutar junto com os servidores para defender a reforma administrativa do jeito que estão colocando, porque nós não somos contrários a uma reforma, mas não essa reforma, porque reforma tem que ser uma coisa para melhorar, porque se você vier aqui para fazer uma reforma, melhorar as condições de trabalho estrutural e física, e salarial, a gente é totalmente favorável. Agora não dá para desmontar, porque na realidade eles querem desmontar. Se alguém depois quiser falar alguma coisa também que eu perguntar, está aberto aqui o microfone. Rapidinho, o informe você já deu todos. O que eu vou pedir para vocês, para todo mundo, é que assim, eu acho que no dia 21 precisamos estar todos diante lá da sede para assustar a direção, porque a direção está muito confortável, né? Você vê, o pessoal da Chile fez um pequeno, você estava lá, Paulinho, tinha quantas pessoas? Mais ou menos 60? Não, 40, 50 pessoas. A direção se sentiu confortável de barrar os aposentados. Ninguém nunca fez isso.
Brasília, dizer, tem núcleo, que não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, porque tem, tipo, Rondônia, Roraima, que já é longe, a gente já elege o núcleo lá com dificuldade, aí vai pegar a arrecadação toda para pagar o IBGE. Como é que esse núcleo vai existir? Na prática, é para dificultar a união dos trabalhadores. Eu gosto... O nome também é o nome. É o nome. Querer proibir a gente... vai ser só em inglês, né? Né? A gente vai virar nazista, SS. Não, é porque... Né? E aí não pode. Vocês são só esse IBGE, gente. Não existe isso, né? E eu acho que assim, está muito confortável para ele. Eu lembro que, quando a gente fez lá na Confes, a gente trouxe uma galera e a gente entrou na hora lá que ele olhou, a gente naquela época estava reivindicando uma luta histórica da SBGE, que era o aumento dos temporários. O temporário ia ganhar menos que o salário mínimo. E a gente constrangiu o senhor Márcio Postman a lá na abertura falar assim, não, a gente precisa aumentar o salário dos temporários. E aí foi assim que a gente conseguiu. Então agora a gente precisa constranger esse pseudo processo democrático. A gente precisa dizer que nós não estamos sendo ouvidos. A gente vai lá para ser ouvido. Ó, não, assim a gente não quer. Entendeu? Isso é o passo 1. A reforma administrativa é o passo 2. Não dá para todo mundo ir a Brasília, mas assim, o combinado na DM era que nos estados onde houver mobilização as pessoas participem. Provavelmente vai haver uma mobilização aqui, e no dia do 29, quem não estiver em Brasília, participe aqui. A gente precisa mostrar a nossa cara. Eu sempre falo assim, eu vou aqui agora me comprometer com os trabalhadores que me elegeram e com os demais que confiam em mim, como indo agora para a Executiva Nacional, na verdade voltando, porque eu já fui Executiva Nacional 2 vezes, a não baixar a cabeça, a não... Eu entendo, assim, eu acho que essa direção, eu não consigo achar outro termo a não ser canalice. Faz umas canalices assim do tipo, tem uma reunião, aí fala assim, vamos tirar uma foto? Aí sai o Postman assim rindo do lado do Paulinho, parece que o Paulinho está concordando com ele, entendeu? Mas não, porque a gente precisa registrar. Eu me comprometo desde já a dizer, eu não saio em foto, principalmente do seu lado, Daniel. Eu não saio em foto, não dou beijinho, entendeu? Não é porque eu seja nojenta, antipática, porque eu quero ser usada, entendeu? Eu entendo assim, a CBGE faz tudo certo, manda ofício, aí fala assim, vamos fazer um comunicado conjunto. A CBGE fala tudo o que aconteceu na reunião, minuciosamente, manda para eles, eles não assinam. Fala, não, esse comunicado aí a gente não assina. Aí depois, a fotografia que era para o comunicado conjunto, é usada de outra forma numa coisa cor-de-rosa, que fala em colaboração, que fala um monte de coisa que não está acontecendo. Então eu me comprometo desde já a não cair nessas armadilhas. Entendeu? E outra coisa, eu acho que só com todo mundo lá, ou pelo menos a maior parte, a gente começa a frear esse processo. Porque quanta gente a gente colocou para frear a IBGE+? Foi bastante gente. Sim. Foram umas 300 pessoas lá. Entendeu? Vamos tentar. Conseguiu. Vamos tentar botar umas 500 dessa vez.
seus colegas, manda no grupo de zap. Dia 21 a gente tem que estar lá. O Postman tem que entender que ele não está voando num céu de brigadeiro. Ele tem que entender que ele não está navegando no mar de almirante. Que ele não vai passar a boiada e a gente fechar a porteira feliz da vida para ele. A gente precisa se opor. É o que eu sempre falo. Eu acho, assim, as cartas, tudo, eu assinei todas as cartas, porque todas as cartas são muito bem escritas, estavam muito esclarecedoras. Adorei que chegou na imprensa, tá? Mas, assim, o que vai mostrar a verdadeira insatisfação é a presença. Porque se a gente não aparecer, a gente não existe, pelo menos para ele. E assim, a gente precisa também escancarar esse modo falsamente democrático. O diálogo, o processo, isso, aquilo. Nada disso foi democrático. A remoção do pessoal da Chile foi feita de forma antidemocrática. Essa suposta ida para o Palácio da Fazenda também, tudo está sendo feito de uma forma que, assim, ele já chegou no IBGE e já começou paulatinamente a desrespeitar a gente, dizendo que o IBGE era obsoleto, que ele já estava na era digital, que o IBGE estava atrasado, sabe? Que é uma tática de você demolir uma coisa, você dizer que ela é ruim. Agora, vamos pegar os últimos 15 anos. Em algum dos últimos 15 anos, os trabalhadores do IBGE deixaram de cumprir as metas estabelecidas de divulgar as pesquisas, de fazer o seu trabalho? Não. E assim, uma das coisas que mais me assusta é que muita gente não percebe o perigo que é essa coisa assim do não, porque vamos colocar uma avaliação global e tirar da sua chefia imediata a sua avaliação é um perigo. Porque a sua chefia imediata te conhece. Aquele cara lá de cima, que está para quem você é um número, ele pode olhar a tua avaliação assim, avaliação de setor, e chegar e dizer que é todo mundo incompetente. E aí, meu amigo, com o fim da estabilidade, para mandar a gente para a rua, pulo. Você vê, por que estabilidade é importante? O Trump queria dar a espada do presidente Roosevelt para o rei Charles. Não, vou presentear. Só que ela é um patrimônio histórico da União dos Estados Unidos. Aí o cara que era o chefe do patrimônio histórico de lá, né? Falou assim, não, peraí, não, o senhor não pode fazer isso. Isso pertence ao povo americano e tal. Aí ele deu a ideia de fazer uma réplica, temos um cara lá que faz uma réplica perfeita, então, se o senhor quer dar esse presente, ele vai dar, olha, ótima ideia. Pegou, entregou a réplica na visita que ele fez ao Rei Charles. Quando ele voltou, ele demitiu o cara lá, o chefe do patrimônio histórico, porque impediu de fazer ele o que ele queria. Então, se a gente perder a nossa estabilidade de direito, se qualquer um puder avaliar se a gente é competente ou não, facilmente vão chamar a gente de incompetente e mandar a gente embora, de ineficiente e mandar a gente embora. Por isso que a gente tem que ser contra essa reforma administrativa no todo. Porque assim, toda vez que falo em reforma, eu não me lembro de uma reforma que foi para dar direito. Foi só para tirar. A gente tem uma Constituição
forma. Era só isso que eu queria falar. Valeu, Aline. Só para a Aline falou da questão de quem não for para Brasília, o ato aqui no Rio de Janeiro, dia 13, eu vou participar de uma reunião no antes. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Fórum dos Servidores Federais do Rio de Janeiro. E a gente vai chamar junto à distância também estaduais e municipais a participar dessa reunião para a gente fazer atos como nós temos feito aí no centro do Rio, ali na concentração na Candelária, para a gente poder, quem não puder estar em Brasília, pelo menos estar aqui fazendo essa questão. A última coisa, a Aline colocou a questão da estabilidade. Semana passada, semana retrasada, uma médica no hospital, alguém tentou estrupar no consultório. E ela reagiu, gritou e o cara fugiu. E ela foi na administração pedir para fazer um boletim de ocorrência. A administração tentou convencê-la de que não era necessário e tal. Ela insistiu e ela falou, não, eu vou fazer o boletim de ocorrência, porque é a minha vida que está em risco. Ela fez o boletim de ocorrência. Quando chegou no outro dia, ela estava demitida. Por quê? Porque ela era uma médica MEI. Né? Então a administração simplesmente botou ela para fora. E nós que somos servidores do IBGE há muito tempo, sabemos como é que funciona esse negócio das demissões. Porque o que mais tinha no IBGE era demissão. Aí você aumenta o assédio moral, o assédio sexual, né? Tudo para você garantir emprego de muita gente através dessas pressões que eles fazem. Então a reforma administrativa ela não é necessária nesse momento, a não ser que faça uma discussão muito ampla com todos os trabalhadores e aí a gente possa ter voz para falar o que nós queremos melhorar na administração pública, e não é isso que está posto agora. Então, eu acho que basicamente é isso, né? Nós temos eleito aí para Brasília 2 pessoas, a Lucinha e a Beth, eu e a Aline nós vamos pelo Executivo Nacional, e a gente vai ver também como é que é essa estrutura do ato, no dia 21, se a gente vai poder botar aqui uma van para facilitar a vida do pessoal se deslocar para lá, um micro-ônibus, sei lá, a gente vai ver, tá? Tudo que a gente vai ver a partir de hoje lá no que vai acontecer na Internúcleo, né? Como é que nós vamos nos organizar aqui no Rio de Janeiro, e quando vocês voltarem para a sala de vocês convoquem os trabalhadores, os amigos de vocês, você que é da DI, falar com o pessoal aí e tal, porque é uma necessidade, como a Aline colocou, conjunto de nós trabalhadores estarmos aqui unidos para tudo isso. E depois que eu finalizar esse estudo que eu estou fazendo, eu vou fazer ele de forma bastante pontual, para que não seja uma coisa muito grande. Eu agora estou tendo uma relação bastante boa com a inteligência artificial, aí eu escrevo as coisas e mando ela fazer áudio, depois eu transformo em vídeo, então eu estou gostando disso, né, dessa relação, e facilita na hora da comunicação. Então a gente espera que a gente se comunique. Vai haver também, convocando vocês, uma live no dia 15, uma live de mobilização para esse ato no dia 21, uma live na CBGE, onde a gente vai estar chamando os trabalhadores a se organizarem para estarem presentes nesse ato. E aí vocês vão perceber que um dos maiores atos que nós fizemos nos últimos tempos foi exatamente quando o IBGE quis tirar os 40 contas de IBGE dos aposentados. Aí tinha gente até com cadeira de roda, com andador, e quando mexe no conta as pessoas vão. E última coisa, o que eu estava mostrando o Gardel lá na reforma administrativa em relação aos temporários. Eles estão colocando que o temporário, para ter 2 matrículas, será necessário que o carro seja considerado técnico. A tecnicidade de hoje coloca para os trabalhadores ativos, efetivos, eles estão colocando para o trabalhador temporário. Então, o cara já é temporário, já não tem uma relação direta. Aí, se ele é um cara, uma pessoa, uma mulher, um homem, que dá uma aula, se o carro dele aqui não for considerado técnico, ele não pode, porque a Constituição diz que você só pode acumular mais de uma matrícula se o seu carro for técnico. Eles estão colocando isso como pré-requisito para o trabalho temporário. Então, é isso. Alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar, está aberto o microfone, senão a gente encerra aqui, agradece a presença de vocês, né? Aqueles que estiveram aqui, e é importante, porque a gente precisa de motivação, né? Para a gente conseguir continuar lutando, porque a disposição de lutar nós temos. Nós estamos aqui há muitos e muitos anos lutando junto com vocês, com todos. Como falo, né? Eu podia estar vendendo bala no trem, podia estar roubando, mas eu podia estar aposentado, mas eu estou aqui com meus 43 anos de trabalho ainda disposto a lutar junto com os trabalhadores, porque eu vejo a necessidade, não que eu seja uma pessoa imprescindível,
mas eu acho que a nossa luta coletiva é necessária para que a gente possa avançar nos nossos direitos. E pode falar. Não, só está gravando, depois eu vou botar no Esses dias, estavam gravando no Ministério na Casa Brasil, na Sala do Ministro, lá do Ministério da Fazenda, e o próximo, e esse cara que está aqui, estava falando que não gosta de lidar com os funcionários do IBGE antigos. Eles preferem os novos aceitam tudo que ele faz. Os antigos não obedecem ele, não gostam deles. Então, por isso que ele está destacando o IBGE, funcionário todo geral do IBGE, mas eles querem ficar com mais novos. Os novos agora obedecem tudo que ele manda fazer e os caras fazem. Já trouxe umas 3 vezes isso, lá no Ministério da Fazenda, falou aqui ontem, de novo uma reunião na Sala Rosa, repetiu essa mesma palavra, que adora fazer reunião com os novos obedecem. Ele, mas os antigos não gostam deles, não gostam da nova direção, estão criticando o tempo todo. Isso aí eu só para ficar ciente disso. Outra coisa também é que teve lá também na Sala do Ministro, no Ministério da Fazenda, uma reunião com os conselho de diretores, parece, os coordenadores, foi o CIMAP, todo mundo lá. Ele estava falando que o IBGE tem que fazer uma nova mudança, uma mudança assim radical. E parece que a minha, que era do sindicato, de ônibus, que era mais ou menos, ela quase como uma discussão com o presidente aqui. Parece que ela se tornou um pouco que ele não estava aceitando o que ele estava falando. Mas as pessoas falaram que, não, João, quem quer ser. O que o presidente está falando não faz sentido, porque são um pessoal que ganha IRS, não quer perder. Vai ficar conta de ônibus. No engano, acho que tem que ter uma gravação. E ela estava defendendo o IBGE, não só o IBGE, mas a casa em si, mas o pessoal que estava ali ficaram contra de ônibus. Que não é para discutir com o presidente naquele momento, existe um outro meio de conversar, tal. E ela está falando sobre o negócio do morro, está falando sobre o negócio do desmanche que está acontecendo no IBGE. Os lucros estão sendo desmanchados, ela falou essa palavra mais ou menos. Aí o pessoal ficaram contra de ônibus. Eu pedi para a pessoa que eu estava fazendo foto, eu pedi para fazer foto, os novos estavam fazendo a gravação, no meu lugar. Mas era isso que eu queria passar. Valeu, Fernando. Inclusive, numa última reunião que nós tivemos com o presidente, o Postman, ele mesmo disse na mesa de que ele queria separar os antigos dos novos, porque senão daqui a pouco os novos estariam fazendo tabelinha de Excel. E aí, como vocês vão ver, que tem uma característica que é bastante diferenciada na própria chegada dos novos servidores. Eles não estão ligados às gerências e sim às coordenações. Então, os coordenadores é que vão definir se o gerente pode utilizar o trabalho daquela pessoa ou não. Né? E uma última coisa, que acho que tem um mês mais ou menos, um gerente me procurou. Uma gerente perguntou para mim se eu sabia o que estava acontecendo com a avaliação de desempenho, né, de produtividade dos novos servidores. Eu falei, não é igual a nossa? Não, está sendo diferente. O que eles estão fazendo? Eles estão usando o chamado time share. Time share é uma forma de gestão que é muito utilizada na informática. E o IBGE está adaptando para dentro do IBGE, onde essa forma de avaliação diferencia do que nós estamos tendo hoje para a gente. Você hoje, ao final do dia, você vai falar que você cumpriu a sua meta de trabalho que foi colocada para você. E aí você fala, fiz isso, alguém vai falar muito bem, você é uma pessoa competente e tal, acabou. Nessa nova forma de aferição de produtividade, você tem o todo de trabalho fatiado por indivíduos. E cada indivíduo é monitorado. E aí ele vai saber se você trabalhou efetivamente 8 horas ou se você fez um trabalho que você está na tua meta em 2 horas. Se você fez em 2 horas, você pode aumentar a sua produtividade. Se você fez, brincou lá nas horas, nas 6 horas depois, ele vai também saber que você não estava logado lá. Isso está sendo experimente para os novos servidores, provavelmente vai ser para a gente. Que eu tenho falado. Isso aí foi a base do passaralho lá do Itaú, tá? Sim. Esse negócio de time share foi a base do. E aí é exatamente isso que a Aline colocou aqui, Cinti. Quem é que disse que você não trabalhou? O Itaú simplesmente pegou 1000 pessoas e demitiu e falou que eles não trabalhavam. E você não tem como se defender. Como é que eu vou falar com o patrão? Rapaz, foi o time share. Não,
Porque vocês já perceberam que quando vocês param de trabalhar a máquina, você tem que logar de novo? Significa que você parou, você não está no mercado, você não está produzindo. Mesmo que você esteja fazendo um estudo, lendo aqui alguma coisa, produzindo alguma coisa escrita, para aquele sistema você não está. E aí na hora que ele vai avaliar, ele fala, não, o cara ficou aqui 8 horas, mas eu só vi ele entrando no computador 1 hora. O que ele fez com as outras 7? Tá? Então, você vai colocando elementos para que no futuro o cara pode dizer que você é ineficiente, que você não é produtivo e que é necessário essa reforma administrativa exatamente por conta disso. Então, eu acho que é isso. A gente, mais uma vez, aqui agradece a presença, né? E uma forma que o presidente está fazendo é exatamente isso, nos separar enquanto trabalhadores. Todos os trabalhadores que chegaram no IBGE, eles estão separados da gente de uma certa forma para que não pegue o nosso vírus, né? Contamine, né? E é isso. Um abraço, obrigado pela presença de todos e todas. Maria, esse negócio de 29 de Brasília, não está aberto ainda? Se quiser ir ou... Não, são só esses dois aqui. Tá bom?